Olá, queridos, muito bom dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nos concede mais um dia, que as bênçãos e as dádivas do nosso Deus esteja sobre a sua vida, que você venha ter uma quarta-feira muito abençoada em nome de Jesus. Estamos reunidos novamente para desfrutarmos de mais um café diário. Espero que esteja tudo bem com você, tudo bem com a sua família. E não esqueça de compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Eu quero meditar com vocês aqui no livro de Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao versículo de número 11, onde a palavra do Senhor vai nos contar a história de um milagre que o Senhor vai fazer lá em Cafarnaum, aonde ele vai ser abordado pelo um oficial romano. E diga-se de passagem, todos nós sabemos que Jesus era judeu, e nessa época os judeus estavam sob domínio de Roma, ou seja, os judeus eram escravos de Roma, mas aquele tipo de escravatura, né? Aquele tipo de escravo, metade livre, mas viviam sobre o Império Romano. E esse oficial, que a Bíblia chama de centurião, que a palavra centurião vem de que ele era chefe de 100 homens, ele era líder de um exército, de um grupo de 100 homens, de 100 soldados. Esse homem procura Jesus porque esse homem ouvia falar do que Jesus estava fazendo. Quem sabe esse homem mesmo viu o Senhor Jesus fazer vários sinais e curar. Quem sabe esse homem foi impactado pela mensagem que o Senhor Jesus pregava. Fato é que esse homem procura o Senhor Jesus e diz para o Senhor Jesus: o meu empregado está de cama. Ele está muito doente lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Esse homem, ele chega até Jesus e não suplica para ele. Alguns dizem que este servo, este empregado, na verdade, era filho daquele oficial. Mas fato é que a Bíblia não nos diz se de fato aquele moço era filho dele, mas fala que ele era um empregado. Mas eu fico pensando, que tipo de empregado é tão especial para o seu patrão, ao ponto do seu patrão buscar cura para ele, buscar salvação para ele, em vez de buscar para si próprio. Jesus, ele tinha um padrão de mensagem focada para o seu povo. Jesus, ele veio salvar a todos, mas inicialmente nós vemos que o Senhor Jesus, ele veio primeiro para o seu povo, o povo eleito, que eram os judeus, para o prepararem para que eles sim ganhassem o mundo todo. Nós vamos ver isso quando Jesus vai ter uma conversa com a mulher que era cirofenícia, que também não era judia, era de um outro país, que ela é procurada pelo Senhor Jesus, que ela procura o Senhor Jesus. Isso está registrado lá em Mateus capítulo 15, do versículo 26 ao 27, que a Bíblia Sagrada vai nos dizer que essa mulher procura o Senhor Jesus, alegando que a sua filha estava sendo atormentada por um espírito imundo. E diga-se de passagem, tá? O diabo não faz acepção de pessoas. Quanto mais incrédulo, quanto mais a pessoa diz não crer nele, mais ele gosta, porque ele age mais ainda. Essa mulher não era judia, mas ela ouve que Jesus, um homem de Nazaré, lá em Jerusalém, lá da Judeia, estava curando. Não havia nada impossível que ele não pudesse fazer.
Essa mulher procura o Senhor Jesus e ele diz: não é correto pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. E ele deixa bem claro para ela que ele veio para os filhos da casa de Abraão. Mas essa mulher toca o coração do Senhor Jesus ao seu favor quando ela diz: é verdade, Senhor, mas mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Isso quebrou o coração do Senhor Jesus, porque ele viu no coração daquela mulher o desejo de ser curada e de levar a cura para sua filha. Quando Jesus ouve daquele oficial, que querendo ou não era um homem que tinha autoridade, estava buscando cura não para ele, não para alguém da sua casa, mas para alguém que até então outras pessoas desprezavam, que era um empregado, Jesus viu amor naquele homem. Jesus viu compaixão. E quando nós mostramos misericórdia pelas pessoas, o Senhor age de misericórdia pela nossa vida também. Jesus vai curar aquele homem, e é interessante que quando Jesus diz assim: ó, eu vou curar ele, vamos então até a tua casa. E aquele homem diz: Senhor, eu não sou digno que entre em minha casa. E ele vai relatar: porque eu tenho 100 homens ao meu comando. Se eu mandar um ir para um lugar, eles vão. Se eu mandar outro para outro lugar, eles vão, eles me obedecem. E eu sei que se o Senhor quiser curá-lo, basta somente uma palavra tua, e o meu criado e o meu empregado será restaurado. Olha que coisa maravilhosa. Um homem que não era judeu, um homem que só via à distância o que Deus fazia, o que Jesus fazia. Esse homem foi impactado ao ponto da sua fé crer que ele podia fazer mesmo sem ir até o local. Eu quero dizer para você, querido, nessa manhã, que quando nós ficamos presos e focados somente em nós mesmos, nas nossas necessidades, quando nós ficamos focados nas nossas dependências, de que eu preciso, de que eu sou prioridade e de que os outros deixam para depois, muitas das vezes as nossas bênçãos demoram a chegar. Mas quando nós oramos pelo nosso próximo, talvez pessoas que a gente nunca viu, não conhece, não sabe quem é, mas quando nós oramos a Deus e buscamos a Deus pelas outras pessoas, Deus, ele usa de misericórdia conforme a gente usa de misericórdia pelo próximo. O problema é que nós focamos muito em nossas necessidades. Cada um busca por si. Salvação é individual, não é isso? Salvação não é individual. Então cada um busca por si. Mas nós devemos entender que tem pessoas que elas vão necessitar de ajudas. E quando eu e você temos oportunidade de estar na presença de Deus, teoricamente um pouco mais forte espiritual, para que nós venhamos a buscar por aqueles que são mais fracos. Normalmente os fortes devem ajudar os mais fracos. Esse homem vai quebrar uma barreira, porque ele vai se achar indigno de estar diante de Deus. E de fato, todos nós somos indignos de estar diante de Deus. O fato de eu ser atendido na minha oração não faz de mim melhor do que outras pessoas. Se Deus fosse agir de justiça, todos nós seríamos destruídos. Às vezes as pessoas pensam o seguinte: eu preciso buscar a Deus pela minha vida, eu preciso buscar a Deus pela minha casa. Quem quiser, que busque por si, pela sua casa. Mas quando nós colocamos a vida das pessoas como prioridade, Deus, ele também age a nosso favor.
Então eu quero nessa manhã liberar essa palavra para a sua vida, que o Senhor Jesus, Ele é aquele que pode curar, Ele é aquele que pode libertar. A religião, ela muitas das vezes afasta as pessoas de Deus, dificultam o acesso das pessoas a Deus, porque a religião, ela prega muitas das vezes uma mensagem de um Deus que é vingativo, de um Deus que é carrasco, e na verdade não é. O nosso Deus, Ele é amor, o nosso Deus, Ele é perdão, o nosso Deus, Ele é cura, o nosso Deus é libertação. Mas nós precisamos entender a condição em que nós vivemos. Quando Adão e Eva, eles caem, lá em Gênesis, a partir do primeiro capítulo, se você ler capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você vai ver que quando Adão e Eva caem, antes da queda, eles viviam um relacionamento com Deus perfeito, em sintonia amorosa. O Pai, que é Deus que os criou, a todo momento estavam com eles, visivelmente, eles viam Deus. Só que quando eles caem, quando eles pecam, os três sentimentos que aparecem, primeiro sentimento é o sentimento de vergonha, o segundo sentimento que aparece quando eles caem é de remorso, ou seja, eles têm vergonha, o segundo, eles têm o remorso, que é a vergonha de serem encontrados no erro, e o terceiro, eles têm medo, porque a Bíblia diz que quando eles ouvem a voz de Deus, eles correm para se esconder, e eles percebem que estão nus. Adão e Eva viviam no jardim do Éden nu, você não precisava de roupa, mas quando eles pecaram, os seus olhos foram abertos e a maldade entrou dentro deles, o pecado entrou dentro deles, eles reconheceram que estavam nus, tiveram vergonha, tentaram esconder a sua nudez. E aqui tentar esconder a nudez é tentar esconder os nossos erros. Toda vez que nós erramos contra Deus, ou erramos contra qualquer outra pessoa, nós tentamos omitir, nós tentamos esconder, porque temos vergonha que alguém descubra. Nós temos vergonha que alguém descubra o nosso lado podre. E o terceiro, eles ficaram com medo. O pecado, ele vai te deixar com medo de Deus, ele vai te deixar com vergonha de Deus, e ele também vai te deixar com remorso. Então nós precisamos entender que esses três elementos faz com que a gente enxergue Deus como um Deus punitivo, que está querendo se vingar a todo tempo de nós por causa dos nossos erros. Mas não é verdade. Fato é que a Bíblia diz que em Isaías 59, versículo 2, que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus, e de fato nossos pecados fazem essa separação entre nós e Deus, mas o nosso Deus é Deus de amor, é Deus de justiça e é Deus de perdão para aqueles que procuram a Ele. O problema é que muitas das vezes é mais confortável se esconder. O problema é que muitas das vezes é mais fácil fugir do confronto, é mais fácil fugir da realidade e deixamos de desfrutar da bondade, do amor de Deus. Se alguma coisa está te afastando de Deus, se alguma coisa está te deixando com vergonha de se aproximar de Deus, eu tenho uma palavra para você aqui nessa manhã, nessa quarta-feira, que tudo isso possa cair por terra, para que você possa ter uma vida restaurada com Deus. Aquele homem sabia da sua condição e que talvez ele poderia nem ser atendido pelo Senhor Jesus, mas ele foi surpreendido porque ele encontrou a bondade de Deus para a sua vida, e o seu criado foi curado e o seu criado foi restaurado. Se você buscar a Deus, se você se humilhar a Deus, se você reconhecer diante de Deus seus pecados, Ele pode mudar você e pode mudar tudo que está ao seu redor. Não deixe que o medo, não deixe que a vergonha
te afaste de Deus, porque Deus tem cura para você e cura para toda da sua casa. Que Deus te abençoe, meu querido. Esse foi o nosso café diário de hoje e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus.